Glória a Deus, aleluia. Ficou top agora. Aleluia, Deus é bom, amém? Que alegria podemos estar neste lugar, neste ambiente tão maravilhoso, tão cheio da presença de Deus. Estava ouvindo uma ministração onde o ministro ele disse que, olha, nós estamos aqui diante desse poder, existe um poder sobre a nossa vida, existe um poder liberado neste lugar. Mas quando você sai, o poder pode até ficar, o poder pode até se acabar neste momento onde nós estamos cultuando, mas a presença de Deus ela continua em você. A presença do Senhor ela continua permanentemente em você por causa do Espírito Santo que habita em você, habita em mim, e nós precisamos considerar essa presença. Nós precisamos reverenciar e saber que nós não somos pessoas qualquer, não somos pessoas comuns, mas somos pessoas que carregamos o próprio Deus. Nós somos a habitação do Senhor, amém? O Espírito Santo, Ele habita em nós, amém? Então nós precisamos ter essa consciência, porque por aonde quer que nós vamos, o Espírito Santo está conosco, amém? Aonde quer que nós vamos, o Espírito Santo nos acompanha, porque Ele habita em nós, amém? Ele não deixa você ir sozinho e vai fazer outra coisa, não, Ele está com você, amém? A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor, o Espírito de Deus, Ele passa a habitar no nosso coração, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo, o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita, Romanos 5:5. Amém? Então nós temos o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, mas ele é um poder de Deus habitando em nossa vida. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. Versículo 13 e 14. Vou ler na versão NVI, que diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Diga, eu fui selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é a garantia. Na versão árabe diz que ele é o penhor. E o que é o penhor? O penhor é aquilo que alguém deixa como algo de valor, que é uma garantia de que ele vai voltar para resgatar, para buscar aquele objeto. Sabe, o Espírito Santo, ele é o penhor de Deus. Jesus Cristo, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias. Amém? Então, Jesus disse, é melhor que eu vá para vocês, porque se eu não for, ele não vai vir. Então o Espírito Santo ele veio como uma garantia de que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Amém? Então nós nós temos o Espírito Santo habitando em nós, ele vem buscar aquilo que ele deixou como garantia. E nós vamos juntos, porque o nosso espírito está alinhado, está conectado com o Espírito do Senhor. Amém? Então nós temos uma garantia, o Espírito Santo ele nos garante que nós vamos voltar para a nossa pátria celestial, vamos para o nosso lugar eterno, vamos para a nossa morada eterna, porque essa é a garantia do Senhor, e isso nos alegra, amém? Isso não é uma notícia, tá bom pastor, eu sei dessas coisas, mas não é assim não, nós precisamos entender isso como uma alegria, como algo que nos espera, que nos aguarda, porque nós almejamos a vida eterna, amém? Jesus disse que, a Bíblia diz que Deus, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra sem Ele, não vá para o inferno, não perca a sua vida, não vá
herdar a morte eterna, pelo contrário, herde a vida eterna. Amém? Viver uma vida com Deus, viver uma vida no céu, preparado para nós. Ele disse: olha, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tem morada para todo mundo. Amém? Então todo aquele que recebeu o Senhor, o seu Espírito, tem uma morada reservada para você. Amém? Promessa do Senhor, e Ele, promessa que Ele faz, Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Porque havendo Ele dito, Ele fará, e havendo Ele prometido, Ele cumprirá. Aleluia. E o Espírito Santo é considerado o penhor da salvação, porque na teologia cristã a palavra penhor significa garantia, um depósito, um sinal de que algo futuro será entregue. O Espírito Santo que habita no crente após a fé em Jesus serve como a primeira prestação ou uma prova da salvação final e da herança futura em Deus, confirmando a promessa de Deus de redenção completa. Amém? Ele já fez a obra completa sobre nossa vida, Ele já fez aquilo que Ele tinha que fazer aqui na terra. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já providenciou pela pessoa de Jesus Cristo naquela cruz. Tudo aquilo que a gente não tinha acesso, tudo aquilo que não nos pertencia, Ele fez com que nós tivéssemos acesso a essas coisas. Amém? Então nós não tínhamos direito à salvação, nós não tínhamos como acessar a salvação pelos nossos próprios méritos, mas Ele enviou Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Porque Ele enviou Jesus, Ele também nos deu acesso. Porque Ele diz lá em João 10:10, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não uma vida qualquer, não uma vida capenga, não uma vida de miséria, não uma vida de me dá, mas uma vida de saber que você é filho, de que você é herdeiro, de que você tem da parte do Senhor grandes coisas. Amém? Deus é um Deus grande, teu Pai é um Deus grande. Amém? Você sabia que Ele é dono de todas as coisas? Amém. Você sabia que Ele é o Criador dos céus e da terra, e do universo e de tudo que há? Amém. Ele é teu Pai. Eita. Teu Pai não é pouca coisa não. Amém? Aleluia. Aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, 17. Diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você está alinhado com o Senhor. O tema dessa ministração é celebrando a aliança com Deus. Aleluia. Sabe, quando nós olhamos aos povos antigos, às nações antigas, as pequenas nações procuravam fazer aliança com as grandes nações. Por quê? Para ela se sentir protegida. Aquela grande nação, aquela nação poderosa, ela através da aliança, ela teria um poderio sobre as coisas que tinha naquela nação, mas também ela tinha um dever de proteger aquela nação. E por causa dessa proteção, aquela nação pequena se alinhava, se aliançava com aquela nação mais poderosa. Por quê? Para se sentir protegida contra outros povos poderosos também, que poderiam vir saquear, destruir aquela cidade. Mas uma aliança, ela se sentia protegida. Então o que era? O menor, uma nação pequena, procurava uma nação grande, poderosa, para poder se aliançar e se sentir protegida. No nosso caso foi o contrário. Aquele que é poderoso, aquele que é grande, detém de todo o poder, procurou os pequeninos para fazer aliança, para proteger a nossa vida. Então Ele nos procurou, Ele, através de Jesus Cristo, porque quando a Bíblia diz que Jesus, Ele foi tipo uma semente, e a Bíblia diz lá em Isaías 53, lá no 11, 12 mais ou menos, diz que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho, Ele veria a grande colheita, porque quando Jesus foi enviado ao mundo, a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, ou filho unigênito, Ele era o primeiro.
mas quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito de muitos. Aleluia! Então Jesus, ele foi o primeiro, irmão mais velho, e ele nos deu a capacidade de sermos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Aleluia! Aleluia! Deus procurou, amados, Deus amou a humanidade, não amou um povo, não amou um grupo, Ele amou a humanidade, de tal forma que enviou Jesus, para podermos sermos filhos de Deus, para podermos nos aliançar a Ele, para podermos nos encontrar no caminho que foi perdido. Naquele caminho onde Adão e Eva pecam, Adão e Eva, ele tem aquele bloqueio, eles foram expulsos do paraíso, e a Bíblia diz que anjos foram colocados na entrada do paraíso, para que eles não retornassem por causa do seu pecado. Mas a Bíblia diz que em João 14,6 diz Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o homem não poderia retornar para aquele lugar sozinho, mas Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aleluia. Vem cá, Cabral. E esse era um caminho que levava direto para o paraíso, o caminho, o lugar onde o homem tinha toda a provisão, onde o homem tinha tudo o que ele precisava, era suprido de tudo, mas ele não poderia mais voltar por causa do seu pecado. Mas quando Jesus disse: eu sou o caminho, ele pega na mão do homem. E agora o homem pode entrar por causa de Jesus. E ele pode chegar no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Aleluia. Aquele bloqueio, quando os anjos veem que é Jesus, eles abrem. Porque eles não podem bloquear a entrada, a passagem de Jesus, que Jesus é o caminho. Aleluia. Obrigado, Cabral. Aleluia. Então esse caminho foi preparado de volta para nós retornarmos ao nosso lugar de origem. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, 18, diz que nós somos regenerados pela sua palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, como que fosse do mesmo jeito como Adão e Eva foi criado. Sabe que quando Adão e Eva foi criado, eles não foram criados para morrer, eles foram criados para serem eternos. Mas a morte entrou no mundo por causa do pecado, amém? Tanto a morte física, a morte espiritual, mas nós temos acesso, mesmo hoje com o nosso corpo, que ele pode, vai chegar ao seu fim, mas o nosso espírito, ele é eterno. Nosso espírito, ele vai viver eternamente com Deus, quando nós cumprimos a nossa caminhada, completarmos a nossa carreira, chegarmos naquele final, que ele diz que aqueles que vencer ganharão a coroa da vitória. Essa coroa é a nossa salvação, sabe? Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos num caminho de salvação. Se nós nos desviarmos e sairmos desse caminho, nós perdemos a salvação. E esse não é o propósito de Deus. É por isso que a gente está aqui nessa noite, e em todos os cultos, nos fortalecendo, se alimentando da palavra, buscando caminhar, buscando perseverar, recebendo da parte de Deus as instruções de Deus. Para quê? Para que a gente tenha pés firmes e fortes na palavra, para que esse caminho que Ele preparou, a gente não venha se desviar dele. Continuemos caminhando. Aleluia! E nós temos a palavra de Deus, porque Ele diz que é lâmpada para os nossos pés e é luz para iluminar o nosso caminho. Sabe, se apagar todas as luzes aqui, vai ser difícil encontrar aqui esse caminho. Mas quando luz chega, nada me impede de enxergar as dificuldades, nada me impede de enxergar aquilo que pode me tirar da presença de Deus. Porque se tem algum obstáculo, eu vou e desvio o meu caminho daquele obstáculo, para me alinhar somente na presença de Deus, buscando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia. Lá em Efésios 3:20, vai dizer: aquele que é capaz, ou é poderoso,
dependendo da versão, de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. É o poder de Deus que opera em nós. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, nós pensamos, mas é um poder dele que opera em nós. Sabe, não é ficar esperando as coisas acontecer, é ter atitude, é termos um posicionamento de fé, um posicionamento de filho, não aceitar menos daquilo que você é, menos daquilo que Deus preparou para você. Sabe, se a gente não está confiando tanto em Deus, nós estamos fazendo o sacrifício dele em vão, porque aquilo que foi feito foi para o nosso benefício, foi para o nosso bem, foi para que a gente tenha uma vida boa, uma caminhada cristã fortalecida no Senhor, sem nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas constante. Lá em Tiago diz, não seja inconstante, agitado de um vento, de um lado para o outro, mas seja constante, tenhamos constância, tenhamos firmeza, amém? E a palavra de Deus vai nos colocar nessa posição. Lá em Salmo 119, 11 diz, guardo a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti, para que eu não venha me desviar dos teus caminhos. Por isso que eu preciso ouvir essa palavra, guardar no meu coração e praticá-la. Amém? Porque a Bíblia diz que o povo perece quando lhe falta o conhecimento. E quando alguém tem o conhecimento e não pratica, também está perecendo. Às vezes a pessoa está cheia de palavras, cheia de mensagem, mas não está fazendo nada com aquilo. Só tem o Logos, não tem o Rema. E nós precisamos colocar essa palavra em prática, porque Rema chega. Rema é a palavra vivida, é a palavra em nosso coração, é a palavra vivida todos os dias. Amém? Então o Logos é só o escrito, mas quando ela parte para o nosso coração e a gente pratica essa palavra, ela se torna Rema. Amém? Aleluia. Então Deus é poderoso para fazer, mas nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos nos posicionar diante da palavra. Aleluia. Agora abre lá em 1 Coríntios. E a gente tem falado bastante sobre esse versículo, capítulo 3. A partir do versículo 7. 1 Coríntios 3, 7. Eu acho que é 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3, 7. Foi o vento aqui. 2 Coríntios 3, 7. Que diz, o ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Aleluia. E o que ele está fazendo aqui, duas comparações sobre duas alianças. Uma aliança antiga, uma aliança onde a glória de Deus era manifesta, onde Deus se manifestava de forma gloriosa para com seus filhos. Mas ele disse que era uma glória que, quando as pessoas olhavam para a face de Moisés, aquela glória, aquele brilho, ele vinha desvanecendo, ele vinha diminuindo aos poucos. E ele faz essa comparação, aquela glória era uma glória poderosa, era glorioso aquele tempo, aquela aliança, onde o Espírito Santo nem habitava nas pessoas, mas ele vinha sobre algumas pessoas, sobre algumas classes de pessoas, como reis, sacerdotes, profetas. E ele diz aqui, mas como é glorioso, não é muito mais glorioso o ministério do Espírito, há um ministério da nova aliança,
O ministério onde o Espírito Santo, ele é operante em nossas vidas, onde nós podemos andar todos os dias com ele. Amém? E vai chegar um dia onde nós vamos para o céu, amém? Vamos encontrar com esses grandes homens, Moisés, Davi, Elias, e a gente vai querer saber dele lá, conversar com ele, e aí como é abrir o mar vermelho, que poder, como é Davi, jogar uma pedrinha, derrubar aquele gigante, como é Elias, multiplicar azeite, como é essas coisas, conta aí pra gente. E eles vão estar assim, e como é ter o Espírito Santo morando dentro de você? Como é viver com o Espírito Santo 24 horas? Aí você, olha, posso te contar algumas coisas aí, umas experiências. Ei, vai ser troca de informações, compartilhar conversas, mas esse ministério, esse tempo, essa aliança do Espírito, ela é muito mais poderosa. A Bíblia diz que nós estamos firmados numa superior aliança, baseada em superiores promessas. Aleluia. Aleluia. É um ministério poderoso, é um tempo que nós, amados, precisamos valorizar. Eu creio que Jesus já está a ponto. A Bíblia diz que é no piscar de olhos, onde ele virá buscar a sua igreja. Sabe, se saísse assim no jornal, segunda-feira, meio-dia, Jesus está chegando, tal. Muita gente ia procurar buscar o Senhor. Muita gente ia mudar a sua forma de viver. Mas como as pessoas ainda não creem, ainda não têm esse entendimento da palavra, elas, talvez lá na frente, talvez quando eu estiver mais velhinho, e fica com essa mentalidade de que achar que evangelho é só para quem é mais idoso. E evangelho é para todos. Palavra de Deus é para todos. A vida cristã, ela é uma vida ótima, uma vida poderosa para todo aquele que crê. Mas viver um evangelho achando que é só a letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu preciso ler, eu preciso me alimentar, mas eu preciso saber que isso aqui tem poder. Amém? Aleluia. Lá em Romanos 8, 14, 15, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Amém? O Espírito Santo, ele nos garante, ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Não existe uma garantia maior do que termos o Espírito, do que podemos viver todos os dias com esse poder dentro de nós, com essa capacidade, não nossa, mas dele, nos habilitando para a obra de Cristo, para vivermos essa vida cristã, para podermos desfrutar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus fez através de Jesus. Amém? E por isso que Ele nos deu o seu Espírito, a sua própria vida, a vida Zoe, para estar conosco sempre, todos os dias. E nós podemos dizer: somos filhos de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um protetor, nós temos aquele que cuida. Aleluia. Sabe, nós como pais naturais, nós sabemos como proteger nossos filhos, nós sabemos como cuidar dos nossos filhos. Mas Deus, Ele é mais soberano. Deus, Ele é mais inteligente do que eu e que você. Deus, Ele é mais, tem mais coisas nele do que nós. Amém? Nossa capacidade de pensar, de sabedoria, não chega nem aos pés daquilo de quem é Deus. Amém? Por isso, quando buscamos nele instruções, buscamos nele direções para tudo aquilo que a gente vai fazer,
é poderoso demais, é glorioso demais para a gente, é benefício para a nossa vida, para a nossa família, amém? Aplicar os princípios da palavra e buscar direções do Espírito Santo, que já está aqui, amém? Aleluia! E lá em 1 Coríntios, agora é primeiro mesmo, capítulo 11, 23. E é o que Paulo vai falar sobre essa aliança. Aleluia. A partir do 23, é o que Paulo vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Veja o que ele está dizendo. Jesus está estabelecendo uma nova aliança, mas não é mais uma aliança. É uma nova e eterna aliança, uma aliança perpétua. Não vai precisar existir mais nenhuma outra aliança. Deus fez no passado várias alianças, fez com Adão, fez com Abraão, fez com Moisés, fez com Davi, e fez todas essas alianças foram quebradas pelo próprio homem. Mas em Cristo, o perfeito, o justo, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança. E ele fala que, lá em Hebreus, que antes se fazia sempre sacrifícios e oferecia o sangue de bodes, de cordeiro e de touros para estabelecer e firmar aquela aliança, para fazer aquelas práticas, aqueles ritos. Mas ele disse que o sangue de Jesus ele foi suficiente. O sangue de Jesus derramado uma única vez, uma única e última vez, perpetuamente, para comprar a nossa vida, para nos resgatar. Como foi falado, para nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Esse sangue nos comprou. Esse sangue nos tirou de um caminho que não nos levava para o céu. Amém? Num caminho que era um caminho perdido. Como a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mas é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mas é dom de Deus. A fé que eu e você recebeu, foi Ele que nos deu. Amém? Nós podemos acessar essa graça pela fé, mas essa fé também é dele. Foi Ele que nos deu. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que Ele deu uma medida de fé a cada um de nós. E nós precisamos exercer essa fé, nós precisamos colocar essa fé em prática. E a primeira coisa que a gente deve fazer com essa fé é crer no Filho de Deus. É crer que Ele veio para nos resgatar, veio para nos justificar. Porque a Bíblia diz que Ele não teve pecado nenhum, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos encontrados como justiça de Deus. E uma coisa que nós devemos celebrar, muito mais do que a redenção, é a nossa justificação. Amém? Porque a justificação, que não é obra nossa, é obra de Jesus para a nossa vida, nos dá essa constância de vivermos com uma vida justificados. Amém? A redenção foi aquela obra de uma vez, foi aquela obra que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas a justificação é a caminhada que nós estamos tendo. Amém? É uma caminhada de fé que nós estamos prevalecendo com o Senhor. Amém? Então nós devemos celebrar a justificação, celebrar isso que foi feito para a nossa vida, porque nada nós podíamos fazer, nada nós podíamos comprar essa salvação. Amém? Por mais bonzinho que você seja, por mais bonitinho que você seja, não existia nada que você pudesse fazer para você obter a salvação, a não ser em crer em Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia diz aqui que essa aliança ela foi firmada. E como prova dessa aliança, Deus nos deu o seu Espírito. Como prova dessa aliança, o Espírito Santo ele veio habitar em mim e você.
Porque como eu li antes, que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E a gente faz muita comparação a um casamento, porque no casamento o noivo e a noiva, eles precisam dizer sim. Sabe, o sim de Deus, o sim de Jesus, ele já disse. Para alguém fazer uma aliança com Ele, precisa dizer sim para afirmar essa aliança. Amém? Então, quando os noivos estão ali, e eles estão ali celebrando aquela aliança, da mesma forma, quando nós éramos do mundo, mas nos aliançamos com Deus, nós tomamos uma posição diferente. O nosso posicionamento, ele mudou. A nossa condição mudou. Amém? E porque eu preciso mudar também as minhas práticas, a minha linguagem, o meu procedimento, a minha conduta. Por quê? Porque a minha vida agora tem que se alinhar à vontade de Deus. Amém? Um homem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não deu para o mundo, mas deu para os filhos. Se alguém está no mundo, não recebe o Espírito de Deus, né? O mundo pode até cantar aí, o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Pode até cantar, mas verdadeiramente aquele que abre sua boca e diz sim para Jesus, automaticamente o Espírito Santo ele vem e passa a habitar no homem. Amém? E passamos a ter uma aliança com Ele. Você quer coisa melhor do que ter aliança? Além de você fazer uma aliança com Ele, Ele também é o teu Pai. Ele se torna Pai. Amém. E nós podemos abrir a boca e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aqui em Gálatas, chegando ao fim para a gente celebrar a ceia. Gálatas 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Aleluia. Então Jesus ele veio no tempo certo. Jesus ele não atrasou, ele não se adiantou, mas ele veio na plenitude do tempo. Amém? E tudo aquilo que foi profetizado em relação a Jesus, sobre o seu nascimento, sobre o lugar que ele iria nascer, sobre a sua trajetória, sobre até o lugar que ele iria, onde ele iria morrer, como ele iria morrer, tudo foi profetizado. E cada profecia dessa se cumpriu fielmente. Amém? Então Jesus ele veio na plenitude, ele veio legalmente, ele veio nascido de mulher. Ele não entrou de uma forma ilegal no mundo, mas ele entrou de uma forma legal. Amém? Porque quando no Éden, quando Adão pecou e Eva também, Deus disse para a serpente, disse: olha, essa mulher que você usou, que você enganou para usurpar e roubar a autoridade, dessa mesma mulher eu vou usá-la para enviar aquele que vai pisar na sua cabeça. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Ele vai pegar de volta a autoridade. Sabe que Jesus não usurpou a autoridade que foi roubada? Jesus não foi lá e tentou tomar a força. Jesus pegou legalmente. Porque da forma que ele entrou legalmente no mundo, ele também foi legalmente e tomou as chaves na mão de Satanás. A autoridade que ele tinha usurpado, que ele tinha enganado a mulher. Mas Jesus ele foi legalmente, aleluia, para nos dar essa vida, para nos dar essa redenção, para podermos estar aqui hoje celebrando, fazendo uma festa da redenção, fazendo uma festa da nossa libertação, da nossa liberdade em Cristo. A Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor habita, em outra versão diz, onde Ele é Senhor, aí há liberdade. Diga, Ele habita dentro de mim. Dentro de mim há liberdade. Aleluia, porque Ele, diga, porque Ele é Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Queria chamar louvor. Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos a cada dia. O pastor pregou hoje pela manhã sobre a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, reverenciar a sua presença em nossa vida. Ele habita em nós, mas espera que a gente faça alguma coisa, que a gente usufrua dessa presença. Amém? Nós não devemos negligenciar e fazer de conta que Ele não existe, que Ele não está aqui, mas fazer valer a sua presença. Conversar com Ele, orar ao Senhor, pedir instruções ao Espírito Santo. Ah, não, só falo com Ele quando estou aperreado. Não fale só quando você está aperreado, não. Fale também quando você está bem. Fale também quando você está indo bem, as coisas estão indo bem. Que parece que a gente só procura o Senhor quando as coisas estão desencontradas, né? Mas tem que ser o tempo todo. A Bíblia diz: orai sem cessar. É a única parte na Bíblia onde Deus diz para a gente não deixar de fazer. É ter oração, é ter comunhão. Procurar se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele também tem frutos. E esses frutos, eles precisam ser aguçados, eles precisam ser colocados em prática. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E ele diz como nós devemos nos encher. Ele diz: salmodiando, cantando, louvando, dando ações de graças. Aleluia. Porque Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele é presente. Aleluia. Ele é real. Ele é real. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como eu falei em João 14, ele disse: eu vou. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. A nossa posição é em Cristo. A nossa posição, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma vida para nós, para a gente viver, uma vida santa, uma vida separada para Ele, algo onde a gente pode desfrutar daquilo que Ele tem feito. Sabe, a maior riqueza, a maior prosperidade que nós podemos ter é viver essa vida com Jesus. O princípio da prosperidade está na pessoa de Cristo, está na riqueza em tê-lo, viver essa vida cristã. Ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas, mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não preciso me preocupar com as coisas, deixar o Senhor em segundo plano. Ah, eu tenho que ser próspero, eu tenho que arrumar riquezas. Não. Ele diz: não é na tua força, não é no teu braço, não é na tua sabedoria, não é na tua capacidade. Mas quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, as coisas convergem a nos procurar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós, ao ponto de chegar. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor, Salvador da sua vida?
nessa tarde, nesse comecinho de noite, quer ser a tua vida, quer ter a tua vida totalmente transformada. E não é algo que você faz na sua força, mas é algo que você dá o primeiro passo. E o primeiro passo é dizer: eu quero. Não estou preparado, mas não é pela tua preparação. Não se sentir digno, mas é Deus que te dignifica. Não se sentir capaz, mas Deus te capacita. Mas quando você diz sim, porque quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro do homem, dentro do ser humano, ele vem a trazer força. Ele é capaz de te capacitar a vencer toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer vício. Ah, pastor, mas eu ainda não estou tão assim não. Se não está tão assim, fique tão assim com o Espírito Santo. Ele te capacita. Ele quer ver você bem. Talvez você saia desse culto, saia daqui e você esqueça daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado, e perdeu a oportunidade de poder fazer uma aliança com aquele que é Deus, com aquele que é Pai, com aquele que é poderoso. Ah, mas eu venho no outro culto. Mas não perde as oportunidades, não perde a chance. Você não está perdendo nada se aliançando com Deus, pelo contrário, você está ganhando vida. Tem alguém que quer fazer isso? Quer confessá-lo? Fazer essa aliança, ceiar ainda hoje? Porque quando nós recebemos o Senhor, nós temos acesso ao céu. Nós temos acesso ao Senhor da ceia. Se eu tenho acesso ao Senhor da ceia, o ritual não é mais importante do que aquilo que ele representa. Deus, ele é mais importante. E nós ceamos como uma celebração, como uma ordenança da palavra. Jesus disse: façam isso todas as vezes que comerdes e bebedes em memória de mim, fazendo para o Senhor, com o seu sangue que foi derramado, com o seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Tem alguém aqui? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Quer receber oração e sair daqui curado? Todos sãos? Aleluia. Deixa eu chamar os diáconos, podem vir com as bandejas. Nós vamos dar início à celebração da ceia. Aleluia. E se você é membro de outra igreja, faz parte de uma outra congregação, essa aqui não é a ceia da igreja Verbo da Vida, é a ceia do Senhor. Amém? Então, se você já é nascido de novo, você também pode participar juntamente conosco. Nós respeitamos como é conduzido em outras denominações, mas nós fazemos dessa forma pelo fato de nós não encontrarmos nenhum empecilho para isso. Amém? Mas se você é nascido de novo, você faz parte do corpo de Cristo, então você pode cear juntamente conosco. Amém? Queria que você levantasse sua mão, estendesse para esses elementos, para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, glorificar o Senhor. Obrigado, Pai, por esses elementos, por esse pedaço de bolacha, Pai, que representa o pão, que representa o corpo de Cristo. Pai, que foi moído por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. E nós queremos, Pai, consagrar para essa finalidade, Senhor.
Nós queremos consagrar também esse suco de uva, Senhor, que representa o sangue de Jesus, que pagou o preço pelo nosso pecado, que pagou o preço, Pai, para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós pudéssemos viver, Pai, plenamente na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sangue precioso, sangue de Jesus. Nós consagramos esses elementos para essa finalidade, Pai, representando o Teu corpo e o Teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Você pode receber o cálice e o pão. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. Cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és Deus. E a honra, a glória e a força e o poder ao Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra e a glória e a força e o poder
Jesus e o louvor ao Rei. Só a igreja e a honra e a glória, a força e o poder, Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. 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 A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba, coma do pão e beba do cálice. Sabe, amados, o que é honroso para o Senhor? Não é alguém se achar que está em pecado, que não está andando em linha com a palavra, que tem cometido alguns erros e dizer: não, eu não vou cear porque eu não estou bem. Isso não é honra para o Senhor. O que é honra para o Senhor é nós nos arrependermos dos nossos pecados, falar com o Senhor. E esse é um momento como esse, para a gente baixar a nossa cabeça, conversar com o nosso Pai. Se tivermos cometido algum pecado, pedir perdão. O perdão dele, ele é automático, ele é rápido, ele não vai pensar se vai perdoar você. Se você se arrepender e pedir perdão, ele te perdoa na hora. E assim, coma e beba. Então vamos meditar um pouco, falar com o nosso Pai. Você pode fazer o seu particular com Deus. Aleluia. Se você, depois que falou com o Senhor, você pediu perdão, você não pegou o cálice, se você quer pegar, você levanta a sua mão e o diácono vai levar até você. Amém? Então, nós vamos participar, vamos comer do pão e beber do cálice, todos juntos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer celebrar a tua redenção? Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar. Vamos celebrar aquele que vive e reina, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho
foi amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.